Olá, gente, tudo bem? Pastor Gida aqui com vocês. Esse aqui é o nosso Café e Palavra. Infelizmente não teve como fazer ao vivo, né? Porque estou tendo problemas com a internet hoje, está oscilando bastante. Eu entro ao vivo e fica caindo. Então eu preferi gravar, né, o Café e Palavra hoje. Então, você está ouvindo uma gravação, vou compartilhar uma palavra com vocês daqui a pouco, que é a palavra de hoje. E antes eu quero falar com vocês que nós estamos em andamento no nosso curso dos evangelhos, né, os 4 evangelhos, que é uma escola bíblica. Deixa eu limpar a tela aqui para ficar melhor. Que é uma escola bíblica que nós estamos ministrando, está sendo muito legal. Pessoas de várias partes do Brasil, fora do país, estão fazendo aula comigo. Está sendo um tempo muito especial. Se você quiser fazer aula comigo, quer conhecer esse curso, fale comigo pelo Zap, que está aí na internet, está na tela para você aí. Chama no Zap aí e fale comigo. Pode me seguir também no Instagram, tá? Tá aí Gideolanes, só seguir lá, segue no Instagram, para você ficar sempre ligado comigo. Eu estou sempre divulgando a nossa agenda, batendo papo com a galera, divulgando também o Café e Palavra, que é um programa que a gente está realizando já mais de... Já chegou a 40 vídeos, já 40 encontros aqui no Café e Palavra. E também eu quero dizer para vocês uma outra novidade. Eu estou me preparando para começar um curso bíblico, é uma escola bíblica também, sobre o Apocalipse. Tá? Nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse e sobre escatologia. Então, se você estiver interessado também nesse assunto de estudar o livro de Apocalipse, nós vamos falar de contexto histórico, vamos falar de toda a base de interpretação do livro de Apocalipse, vamos falar da estrutura do livro e vamos trabalhar os temas principais, vamos falar sobre arrebatamento da igreja, né? Vamos falar, e tem muita coisa legal. Então, se você quiser fazer essa escola comigo, quiser mais informações, me chama no Zap aí também, que eu já vou me preparar esses dias aqui para passar as informações de como se inscrever para essa escola bíblica que vai começar em breve, né? Eu estou na escola dos evangelhos, logo nós já estamos, hoje eu vou gravar a 6ª aula da escola, vamos até a 10ª aula, né? E está sendo muito legal, e assim que eu terminar de gravar os evangelhos, já vou começar a gravar as aulas para o curso do Apocalipse. Então, se inscreva, vem participar comigo, vem estudar comigo, eu vou estar sentado assim também, né, para a gente conversar sobre o livro de Apocalipse. Vou passar algumas bases fundamentais para você compreender, alguns dados bem legais, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. A gente vai entender o tempo do fim, entender tudo que Deus está falando nos nossos dias. É muito legal. Então, se você quiser estudar comigo, estiver interessado ou interessada, fale comigo no WhatsApp, tá? Hoje eu queria fechar essa parte em que nós estamos falando sobre sentimentos ou fatores, né, que ajudam ou colaboram para que nós venhamos nos frear no nosso crescimento em Deus, né? Essa questão da cura da alma, da transformação da nossa alma é algo muito importante, né? É uma parte da salvação, né? A salvação não só salvou meu espírito, me ressuscitou com Cristo, mas a salvação também ela está num tempo de restaurar a minha alma, né? Tiago 1:21 fala que você deve receber com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela tem o poder para restaurar sua alma. E é nesse processo que Deus vai nos curando dos ressentimentos. Por isso aqui no Café e Palavra nós já falamos sobre ressentimentos, né? Sobre esse sentir de novo, que nos corrói, né? Que faz a gente nos atrasar na nossa caminhada com Jesus. Então, nós já falamos sobre isso, já diagnosticamos algumas coisas, mostramos algumas características de pessoas que possuem ressentimentos. É só você entrar aí na playlist Café e Palavra Identidade, que você vai encontrar esse assunto. Você pode assistir todos os vídeos lá. Esse aqui, na verdade, é a nona mensagem dentro do que eu estou falando sobre identidade. Então, você pode me acompanhar lá. Tá? Segue aí, vai ouvindo um por um, que com certeza você vai ser abençoado, como muitas pessoas que mandam mensagem para mim, até às vezes chorando, falando: pastor, eu estou sendo muito ministrado. Então tem sido muita bênção, por isso que eu estou gravando aqui, para não perder, né, já que a internet me atrapalhou, mas não vai me atrapalhar, porque eu vou gravar aqui e vou lançar para você essa palavra. Estou lançando para você essas palavras. Toda terça e quinta, às 10 da manhã, eu estou entrando ao vivo com os irmãos de todo o Brasil. Eu estou precisando limpar a tela aqui da câmera, mas eu estou sem pano, estou fazendo com o dedo aqui, né? Então, hoje eu queria encerrar o assunto que nós estamos falando sobre culpa, sobre vencer a culpa, né? Eu já li alguns textos, nós falamos sobre a questão da confissão de pecados, né? De você confessar as consequências
das vezes que você não confessa, que não põe para fora, que seca os seus ossos, que gera morte espiritual, gera separação de Deus, separação da presença de Deus, você não consegue sentir a presença de Deus. O pecado não nos separa do amor de Deus, mas ele cria uma barreira entre nós e Deus, conforme registrado no livro de Isaías, né? Os seus pecados fazem distinção entre mim e vocês, coloca uma parede, uma muralha. Então o amor de Deus, ele não nos encontra quando a gente está escondido atrás dessa parede, né? Apesar dele sempre nos amar. Então, nós falamos, bem-aventurado aquele, Salmo 32, do 1 ao 6, né, que fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então, essa questão de confessar pecados, a Bíblia fala também em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A única maneira de vencermos as nossas culpas é compreendendo o amor, a graça, o perdão de Deus. E para isso você tem que ir a Ele. E uma das maneiras de você se chegar a Deus é se esvaziando, é confessando, é colocando para fora, não é escondendo, não é fugindo do sentimento. É falar, Senhor, eu pequei. Tem histórias de pessoas que há tempos atrás elas queimavam por Jesus, elas oravam, elas buscavam, elas adoravam. Mas no meio da caminhada elas caem e aí elas são tomadas, são vencidas pelo sentimento de culpa. E essa culpa então vai roendo essa pessoa. Você vê que a pessoa não consegue mais ser como era antes, porque ela está sempre sendo vencida por esse sentimento de culpa. E Satanás usa a culpa para poder te acusar, jogar na sua cara. Então quando você confessa e põe para fora e tratou diante de Deus, né? Se no caso você precisa tratar com o seu irmão, quando você faz isso, você se livra disso. Você fecha a porta com a porta da confissão, né? Você fechou a porta e Satanás não tem mais como jogar na tua cara e acusar você. Mas para isso você tem que entender, você tem que voltar para a cruz, olhar o amor e a graça de Deus pela sua vida. Eu queria então hoje, usando como exemplo de uma pessoa bíblica, né, uma personagem que uma das pessoas que eu mais amo na Bíblia, e lá no reino eu quero ser amigo dele. Ele já sabe disso. Eu quero ser um grande amigo dele. Então, eu queria ler com vocês Lucas 22, 24. Né? Lucas 22, deixa eu pegar um café aqui, já que é um cafezinho com palavra, ó, olha a caneca. Lucas 22, Lucas 22, deixa eu ver se é Lucas 22 mesmo, né? Estou citando assim, né? Lucas 22. Vou ler aqui primeiro. Vou ler para vocês. Vamos ler bastante. Vamos ler a Bíblia hoje, né? Lucas 22, 14. Diz assim, vou ler selecionar alguns textos do capítulo 22, tá? Depois você pode ler todo o capítulo. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Uau! E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso, né? Quem é? Já me achou? Os discípulos tomaram um susto quando Jesus falou isso.
Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Aí eles começam a discutir. Aí o Lucas começa a registrar, né? Vamos lá. Agora versículo 31, Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha Jesus já avisando Pedro, né? E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Eu acho interessante isso aqui, que em outras ocasiões, né, em outros textos, segundo outras perspectivas, tem um momento que Pedro ele manda João perguntar quem que ia trair, né? Quando Pedro faz isso, ele está sendo meio que prepotente, né? Ele está dizendo assim, olha, não sou eu. Então pergunta aí, gente. E é interessante que Jesus já avisou, olha, eu orei, Satanás, ele falou que iria peneirar vocês como trigo. Olha o que Jesus disse para ele antes, eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Porque o que iria acontecer, iria desfalecer sua fé. Entende? Vamos lá, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Porque Jesus sabia que a fé de Pedro iria desfalecer. Olha que interessante, Jesus orou especificamente por Pedro, né? E aí Pedro falou assim, não, mas eu estou disposto a morrer por você, eu estou disposto a ir para a prisão, estou disposto a morrer por você. Então, Pedro está dizendo assim, olha, quem vai negar você não sou eu, com certeza, porque todos aqui, né, eu sou um pouquinho maior, eu sou seu amigo, eu sou o adorador, sou o apaixonado por você. E aí, Jesus é preso, né? Já você conhece a história. E lá no versículo 47, vamos lá, vamos com 54, vamos adiantar o capítulo. Lucas 22, 54, diz, então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou. Uau! Olha aí o adorador. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Uau! Versículo 58. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. Uau! E tendo passado, versículo 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. Agora preste atenção nessa parte. Versículo 60, né? E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se, Jesus voltou-se, Jesus estava sendo preso, né? Estava preso ali. Ele estava de longe, seguindo de longe. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro só não lembrou de outras palavras do Senhor, disse para ele, Pedro, eu orei para você. Ele só lembrou do que Jesus disse que ele ia fazer, da negação, mas ele não lembra das palavras de Jesus, dizendo, Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. Né? Talvez, se ele tivesse lembrado do que Jesus disse antes sobre a fé que não desfalecesse, ele ia falar assim, então Jesus sabia que eu iria cair, como ele me ama, né? Como ele me ama, me guardando. Mas ele fala, hoje, Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Uau! Estão comigo aí? Vamos lá.
E aí diz o versículo 62, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Uau! Agora, eu acho interessante isso, Pedro, né? Imagina você, que você sempre se achou forte em Deus, sempre se achou forte no Senhor, né? Uma mulher de oração, você que entregava a profecia, a palavra, falava em línguas, orava em línguas, tinha experiências com Deus, né? Buscava a presença de Deus e de repente acontece algo com você dessa forma aqui, né? De você sentir um traidor de Jesus no momento que ele mais precisou de você e você abandona ele. Né? Esse sentimento de culpa são um dos piores sentimentos, né? Ele causa esse choro aqui, um choro amargo. Você já chorou amargamente? Eu já. Eu sei o que é chorar amargamente, né? E isso que está acontecendo com Pedro aqui. Ele está chorando amargamente, né? E esse sentimento ele é muito difícil de ser curado. Essa culpa. É por isso que você vê pessoas que antigamente queimavam por Jesus, hoje elas não conseguem se perdoar. E sabe que tem pessoas que têm uma atitude mais drástica. O que elas fazem? Já que ela não consegue se perdoar, então ela abraça essa questão de ser inimigo de Deus. Eu não quero mais nada então não. Eu não consigo voltar, não consigo. Então elas preferem aceitar aquela situação do que voltar com humildade, né? Pedir perdão às pessoas que ela machucou ou que magoou com palavras. Porque essa questão do orgulho espiritual é uma coisa terrível, né? Quando você começa a ser usado por Deus sem maturidade, você começa a tomar você é tomado por uma certa vaidade espiritual. Você começa a achar que você é superior aos outros. É aquele tipo assim, ei, você fez um encontro? Não, não fiz ainda não. Ah, então você não sabe, você não conhece, você não sabe o que é tremendo da sua vida. E você é tomado por esse orgulho espiritual, a se achando superior às pessoas, seus irmãos. Aí você, né, começa a ser usado por Deus, seu ministério está bombando e de repente você cai num pecado terrível e aí você é abalado, todas as suas estruturas, seu orgulho vai para o chão, sua soberba espiritual vai para o chão, você perde a sua autoridade e agora as pessoas que você achava que era superior, elas estão olhando para você e estão perguntando, cadê aquela pessoa, cadê? E agora? E aí? Né? E aí você se sente cobrado, a sua imagem foi ferida. E se você se deixar ser vencido pelo orgulho, você foge, você quebra relacionamentos e você fica se remoendo. Mesmo que você vá para outro lugar que ninguém te conheça, ainda assim, lá dentro de você, fica esse sentimento de orgulho te ferindo e você acha que nunca mais você vai conseguir viver aquelas experiências, mas na verdade isso é só uma revelação de que você é orgulhoso, que você não entendeu a graça. É isso que a gente tem que aceitar. Que nós não entendemos o que a gente acha que a gente é superior só porque agora nós somos usados por Deus. Tem pessoas que são muito usadas por Deus, mas têm muita dificuldade de ser confrontada, de ser tratada. Estou falando isso porque eu já passei por essa fase da minha vida de ter dificuldade de ouvir, de ser tratada, né? A minha mulher, nesse caso, ela foi uma lixa para mim, né? Ela me tratou muito nessa área aí, na área do orgulho espiritual. Eu já fui vítima disso, eu sei o que eu estou falando, né? Então, quando você cria essa imagem, ela é rompida, aí gera esse sentimento de orgulho, então você vive fugindo das pessoas, você foge dos olhares, né? Sabe que essa vez aqui foi muito interessante, né, que Pedro negou, e eu falo sempre que existe um livro apócrifo que fala que Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, e eu discordo completamente. Pedro não morreu numa cruz de cabeça para baixo. Primeiramente, né, eu sei que Pedro, na verdade, não morreu numa cruz de cabeça para baixo. Pedro morreu, foi nesse olhar aqui. Foi nesse olhar. Quando ele olhou diretamente nos olhos de Jesus após negá-lo 3 vezes, dizendo que não o conhecia, que eu não sei quem é essa pessoa. Ali, na verdade, aqui nos evangelhos, é a primeira vez que Pedro, de verdade, se encontrou com Jesus. O verdadeiro Pedro apareceu. Entenderam? Então, foi nesse olhar. Eu creio que nesse olhar aqui é onde nós morremos. É quando nós encontramos a realidade de quem somos de verdade. E que muitas vezes a nossa boca, nós honramos Jesus com os lábios, mas nosso coração está longe dele. Então isso aqui é um tratamento para Pedro e é um tratamento para nós. Agora, eu acho muito interessante como Jesus ele vai tratar Pedro. Eu queria viajar com vocês para João 21. Eu queria ler para vocês, para deixar essa palavra para você aqui, nesse Café e Palavra gravado, né? Já que nós não conseguimos fazer ao vivo hoje, eu não queria perder, encerrar esse assunto da questão da culpa.
Eu queria ler com vocês o último capítulo de João. O livro de João possui 21 capítulos. Depois vai entrar o livro de Atos, né? João 21. João 21. Olha aí. Tá aqui. Presta atenção. Jesus já tinha se manifestado, tá? Jesus já tinha morrido na cruz. Ele ressuscitou. Ele já tinha aparecido para Tomé. Vocês lembram de Tomé? Só acredito se eu ver as marcas, né? E Jesus aparece para eles. Agora, no versículo 21 é outra aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos, tá? Depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros. Aí Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Geralmente, queridos, quando a gente está debaixo de sentimento de culpa, a gente quer voltar a fazer o que a gente fazia antes, né? Na simplicidade. Vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, eles não reconheceram, eles viram um homem na praia, mas não reconheceram que era Jesus. Ele disse, olha o que Jesus fala, acho demais aqui. Filhos, Jesus chama eles de filhos. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Vocês estão prestando atenção no que Jesus está fazendo aqui? Vocês lembram da pesca maravilhosa lá no passado, que Jesus entrou no barco, eles não tinham conseguido pescar à noite, e aí Jesus manda jogar a rede ao mar? Jesus está usando um déjà vu, Jesus está brincando com eles, gente. Isso mostra o bom humor de Jesus. Ele está brincando porque provavelmente aquela experiência do mar, a cara que os discípulos fizeram de espanto, tudo aquilo ali também foi engraçado. Provavelmente em alguns momentos eles lembravam daquilo. Você lembra a cara de Pedro quando ele ficou? Cara, eu fiquei muito impactado com aquilo, né? Quando a gente anda com pessoas que são de Deus, que têm experiências com Deus, a gente fica falando, olha, o cara falou que ele viu isso, ele viveu isso. Nossa, imagina esses discípulos que eles conversavam quando estavam a sós, né? E agora Jesus está usando, provavelmente, uma experiência que eles passaram no passado é boa, né? E que marcou a vida deles, ficou gravado ali na mente deles. E aí Jesus diz, olha, filho, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Isso já era de dia, tá? Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, né, disse a Pedro. Eu acho interessante que João ele se coloca aqui escrevendo o texto ao discípulo a quem Jesus amava, né, disse a Pedro, é o Senhor. Imagina, João olhou para Pedro, sabe, caiu a ficha. Eles não sabiam quem era Jesus. Jesus faz uma brincadeira com eles, um déjà vu. E quando acontece de novo o milagre, eles remetem àquela experiência do passado. E aí eles tomam um susto e olham para Pedro, João olha para Pedro e fala, é o Senhor! Né? Eu só estou descrevendo assim para a gente entrar na história. Agora, olha isso aqui. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, ou seja, porque estava nu. Uau! Ele estava nu, pobre, cego e nu. Na verdade, essa nudez de Pedro, para mim, ela revela o seu estado espiritual. Ele estava nu. Ele cingiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Uau! Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Olha isso, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes,
a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, imagina, irmão, Jesus está com outro corpo, um corpo glorificado aqui, né? Olha que interessante isso. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Olha isso aqui agora. Aí entra uma parte que eu acho demais. O amor, o carinho com que Jesus tem com Pedro. Eu queria mostrar um texto. Tem um momento que os anjos... Puxa, que pena. Eu acho que eu não estou aqui com esse texto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Poxa, eu queria tanto mostrar para vocês esse texto. Eu queria tanto. Porque tem um momento que acho que os anjos avisam para os discípulos. Ele fala assim, acho que ele fala para a mulher, né? Quando Jesus ressuscita e some da tumba, né? E aí as mulheres vão lá e tomam um susto e vê Jesus. Aí eu acho que é nessa situação, depois eu vou conferir para vocês, que o anjo fala assim: vá, avisa os discípulos e a Pedro. Existe algo especial em Pedro, eles estão preocupados com Pedro, tá? Existe uma preocupação dos céus com Pedro, tá? Depois eu vou lembrar desse texto aí, se vocês no Café e Palavra se me lembrarem, eu vou lembrar para vocês também no Café e Palavra, tá? Mas existe um carinho especial com Pedro. Ele é uma pessoa fundamental na história da igreja. A gente vai ver depois, Pedro se torna uma das 3 colunas. Há um zelo, um carinho de Cristo com Pedro, entende? Então, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Isso é demais, cara. Isso é demais. Jesus chama Pedro em particular. Os outros estão deitados após a comida, aquele soninho. E Jesus olha assim: Pedro, tu me amas? E é interessante a palavra usada no grego, né? Há um jogo de palavras aqui que a gente, lendo em português, a gente não consegue compreender. Mas primeiro Jesus olha para os discípulos e ele usa uma outra palavra, amor, que é no sentido fraternal, o amor de amigos, acho que é o amor filéu, né? Você me ama no amor filéu, no amor fraterno? Você me ama mais do que eles me amam? E aí respondeu Pedro. Eu imagino que Pedro não consegue olhar nos olhos de Jesus, né? Pedro não consegue olhar nos olhos do seu assassino. Os olhos de Jesus matou ele. Ele não consegue olhar nos olhos. Eu imagino Jesus falando: Pedro, diga para mim. E Pedro assim, ó. Hã? Eu imagino que quando ele estava tirando a rede do barco, ele não conseguia olhar para ele, não olhava para Jesus. Acho que ele ficava olhando e ficava meio sem graça. Quando os amigos conversavam com Jesus ali no churrasquinho de peixe, ele ficava meio que viajando na maionese ali, porque ele estava envergonhado, se sentindo culpado, né? Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Você me ama no amor fraternal? Você me ama mais? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Aí Pedro usa também a palavra filéu para o amor fraternal, o amor de amigo, né? Eu te amo. Você sabe que eu te amo nesse amor. Eu sou seu amigo. E Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João. Agora Jesus muda a palavra, tá? Ele não usa mais o amor fraternal. Ele usa a palavra agapau, é o amor ágape. Ele fala: Simão, filho de João, vamos aumentar o nível. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim? É isso que Jesus está perguntando. Até então, você me ama no amor. Você me ama mais que esses amigos aqui. O seu amor por mim é fraternal, amor de amigo. E agora ele muda, ele eleva o nível. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim, o amor sacrificial. Ele diz: sim, Senhor. Aí ele vai e fala assim: sim, Senhor, sabes que eu o amo. Ele não usa a palavra agapau, ele fala filéu. Sim, Senhor, tu sabes que eu amo como seu amigo. Eu sabe que eu sou fraterno, eu sou amigo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou. E ele pergunta de novo: Simão, você me ama? Quando Pedro responde, ele pergunta assim: você me ama no amor sacrificial? Quando Pedro responde, o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, eu te amo,
mas meu amor por você não é uma Brastemp. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Acho que agora ele lembrou, né, que Jesus tinha falado para ele, Pedro, eu orei para você, para que sua fé não se desfaleça, porque eu sei todas as coisas. Eu sei todas as coisas. Eu sou aquele que manda buscar uma moeda na boca de um peixe, sabendo que o peixe vai ter uma moeda na boca de um peixe. Eu sei todas as coisas. Isso aqui é uma revelação. É quando você passa a olhar para Jesus como esse Cristo divino, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Aí Jesus fala assim, em verdade lhe digo, que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Uau! Jesus disse para ele assim, agora você está pronto. Você vai amadurecer. Você está amadurecendo. Agora você sabe que eu sei todas as coisas e que eu te capacito. Agora você não confia no seu amor por mim, mas você vai confiar no amor que eu colocar em você por mim. E nesse momento, foi o momento que Pedro recebeu a sua cura. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Uau! Aí termina João dizendo, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então você vê Jesus restituindo a Pedro. Ele negou 3 vezes e por 3 vezes Jesus perguntou, tu me amas? Naquele confronto, Jesus foi lá na alma dele e estabeleceu ali naquele lugar, eu posso todas as coisas, eu posso te restaurar, eu posso te renovar, eu vou te capacitar a me amar. Eu não quero o seu amor, no sentido que partiu de você. Você não pode me amar se eu não te amar. Então, foi nesse momento que eu creio que Pedro recebeu a sua cura, a cura da sua alma, né? Sendo constrangido com a presença de Jesus. Todos nós precisamos ter esse momento especial com Jesus. Aquele momento que Jesus faz as perguntas e em vez de respondê-las, nós deveríamos meditar nelas e nos envolver deixar o nosso coração responder e Jesus ir curando o nosso coração. Amém? Busque a presença de Deus. Se você tem sentimentos de culpas que você carrega, você precisa compreender a cruz. Jesus veio morrer para nós. Jesus falou assim, eu não vim para aqueles que acham que não precisam de mim. Eu vim para aqueles que têm a consciência que precisam de mim. Nesse momento aqui, Jesus veio para Pedro, porque nesse momento já não é mais o Pedro que acha que não precisa mais. É o Pedro que reconhece as suas fraquezas, que reconheceu, que traiu, que abandonou Jesus, mas que encontrou o amor, a misericórdia e a honra. Você vê que Jesus restitui ele ao ministério, Jesus restitui o seu chamado, o seu destino, a sua vocação, apacenta as minhas ovelhas. Toda vez que você reconhece que você precisa de mim. Amém? Que Deus abençoe você. Busque ao Senhor, ore. Fala, Senhor, eu me sinto culpada, eu me sinto culpado, mas eu reconheço o seu sacrifício, eu me apego ao sacrifício da cruz, eu me apego ao sangue que o Senhor derramou por mim, não foi à toa, foi literalmente para me livrar das culpas, foi para me restaurar, para me curar. Eu pequei contra o céu e contra ti, eu errei, vacilei, realmente eu reconheço que eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que meus irmãos, e eu preciso, Senhor, de cura, eu preciso de transformação na minha vida. Que Deus abençoe você, até terça-feira,
às 10 horas da manhã, aqui no Café Palavra, quinta-feira também, às 10 horas da manhã. Compartilhe esse vídeo, por favor, dê o like no vídeo e compartilhe com o máximo de irmãos. Imagina, às vezes com um clique você pode alcançar pessoas para Jesus. Use esse material aqui para isso, tá bom? Siga meu canal, Deus abençoe, até nosso próximo encontro. A paz do Senhor. Tchau, meus amores. Vou colocar aqui a abertura para fechar. Fui.